Salve Maria Imaculada. Boa tarde, meus amigos, né? Minhas amigas, meus alunos, minhas alunas. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui na Igreja Nossa Senhora do Líbano, a Igreja Maronita, que nós fizemos o primeiro programa aqui. Vocês podem, através do YouTube, entrar, colocar assim, Histórias Igreja Católica Maronita, aí vai aparecer o nosso primeiro programa, né? Para vocês saberem que nós começamos lá da entrada da igreja, onde tinha Sagrado Coração de Jesus, e agora nós vamos no altar. Então, primeira coisa, nós vamos aqui, vou apresentar o dono da igreja, que é Nosso Senhor Jesus Cristo presente, esperando por nós 24 horas por dia aqui no sacrário, no corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está à espera de nós. Ele está à espera de nossas palavras de amor, nossos pedidos. Ele está só esperando por nós. Por isso, nós devemos sempre reservar momentos de visitação para o sacrário, adoração. Isso é muito importante na nossa vida. Isso é muito importante, né? Então, aqui é o dono da casa. Ele vai nos iluminar que eu devo falar, né? Então, depois do Santíssimo, eu vou apresentar para vocês Nossa Senhora do Líbano. Essa Nossa Senhora do Líbano é a imagem bem fiel da Nossa Senhora do Líbano, lá no Líbano. É uma torre bem alta, né? Que as pessoas sobem pela escadaria até em cima. É lá Nossa Senhora, é a patrona do Líbano, né? A padroeira, ela fica em cima, no Monte Líbano, em cima da montanha, olhando pelo Líbano, né? Como nós temos aqui no Brasil, Cristo Redentor no Rio de Janeiro, em cima do monte lá, abençoando o nosso Brasil, né? Então, Nossa Senhora do Líbano, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, onde tem Maria, tem Jesus. Onde tem Jesus, tem Maria. Não tem Jesus sem Maria, nem Maria sem Jesus. Nós nunca podemos separar Jesus de Maria. É tipo querer separar o sol da luz do sol. Isso é impossível, impossível. Nós não podemos separar o café do leite depois que está misturado. Então, Jesus e Maria sempre andam juntos. Não existe religião que segue Jesus sem Maria, ou segue Maria sem Jesus. Isso não é religião de Deus, com certeza. Isso é uma artimanha do demônio. E aqui eu quero mostrar para vocês, nós temos uma imagem muito linda de Nossa Senhora de Aparecida, que é a mesma Nossa Senhora, mas ela se revelou assim no Rio Paraíba, patrona do nosso Brasil, né? Nosso querido Brasil. Então é a mesma Nossa Senhora. E do outro lado, eu vou mostrar para vocês aqui o altar, né? E nós temos uma imagem muito real de São José. Porque às vezes a gente vê, vou chegar mais perto dessa imagem, às vezes a gente vê São José, ele é representado com um homem velho, parece de 70 anos, né? Cabeça branca, com o menino Jesus, mas não é bem assim. Quando São José ficou com a Virgem Maria, claro, ele continuou casto, ela virgem, né? Mas ele tinha 30 anos. Portanto, São José, ele veio a falecer com 60 anos, quando Jesus já tinha 30 anos, né? E Nossa Senhora tinha 16 anos. Então, ele era já marceneiro, né? Carpinteiro, ele mexia com madeira e construção também de casas, né? Ele ensinou essa profissão ao filho dele, Jesus, filho adotivo Jesus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, uma imagem muito bonita, bem real, bem real. Essa é bem real de São José. São José era assim quando Jesus era pequeno. Aqui, se Jesus tem uns 2 aninhos aqui, ou 3, então ele deve estar com seus 32, 33 anos. Muito real essa imagem. Inclusive, das revelações místicas de vários santos, a gente vai ver que essa era a idade. Portanto, da Maria Valtorta, quem fica ouvindo, muito interessante também, nós vamos ver que essa a idade dele. Eu já sabia disso por causa da tradição. Como eu nasci lá na Terra Santa, então vem contando as coisas de boca em boca o Evangelho. Então, eu já sabia a idade dele, mais ou menos. Tá certo? Agora vamos descer aqui na igreja, conhecer a Nossa Senhora do Líbano, né? Tá, nós vamos começar aqui com a imagem de São Charbel que nós temos. Vou relembrar vocês que essas paredes são feitas de pedra lá do Líbano, da Terra Santa, onde Jesus andou. Então, essa terra aqui, onde eu estou colocando agora a mão, é uma terra santa. Podem vir, colocar a mão, faz seu pedido. O próprio Deus andou sobre essas pedras, né? Que grande graça isso, né? Não precisa ir na Terra Santa, está aqui. A Terra Santa veio para até nós, trouxeram de navios para cá, né? Quem é São Charbel? São Charbel, um santo lá do Líbano, né? Lá da Terra Santa. Ele é um monge maronita, da igreja maronita. É um santo que foi eremita, inclusive. A história dele é muito interessante. Eu recomendo a vocês assistir o filme de São Charbel, ou ler no Wikipédia, né, sobre São Charbel. Tem filme dele em espanhol, inclusive, né? Muito interessante. Mas ele foi um santo extraordinário. Eu vou até contar uma história dele. São Charbel, ele entrou na ordem maronita libanesa, né? Para ser um padre, um monge, né? Ele queria ser eremita. Ele não pegava, o superior dele não dava para ele autorização para ser eremita, porque é uma vida muito dura, né? Ele vive sozinho, só pode comer uma vez por dia, só a sobra das outras comidas, comida meio queimadas, essas coisas, né? É uma vida dura, né? As regras do eremita são duras. Ele negava para ele. Naquela época, quem comandava o Líbano eram os turcos, era o Império Otomano, né? Então eles entravam no Líbano, especialmente dos cristãos, eles tinham muita raiva dos cristãos, eles roubavam tudo, roubavam tudo. E Líbano é um país muito rico no azeite, era para ter muita fartura, muita azeitona, tem muita oliveira lá. E naquela época não tinha, estou falando no final do século XIX, não tinha ainda a luz elétrica. Então a luz era mais usada no azeite, que era mais barato que a vela, inclusive, o azeite da azeitona, eram lamparinas movidas a azeite de azeitona, né? E como São Charbel comia só uma vez por dia, não participava lá no convento das 3 refeições, o superior tinha dado ordem para não acender as lamparinas à noite, porque os turcos tinham passado lá e levado praticamente todo o azeite deles. Levaram, a verdade, tudo. Então eles foram lá rapidinho, espremeram mais um pouco para poder comer alguma coisa, né? Fazer alimento deles, né? E São Charbel não estava lá. Então São Charbel, ele não sabia de noite, né? Como ele, no horário depois das orações da noite, né? Ele ia na cela dele, ele lia, meditava na palavra de Deus. Depois eu vou contar os livros que ele gostava muito de. Tinha na cabeceira, tinha as Glórias de Maria, a Bíblia, Imitação de Cristo, são os livros que eu estou me lembrando, né? Que ele gostava de ler. Então ele foi na cozinha e pediu colocar azeite na lamparina dele, sem ele saber que era proibido, né? Porque ele era extremamente obediente, né?
Aí, para gozar dele, quem estava lá na cozinha, né? Se chamava Youssef, né? Foram lá os dois cozinheiros, colocaram para ele água lá dentro. Para quando ele acender, não vai acender, né? Só que quando ele subiu na cela, acendeu aquilo lá e pegou fogo, acendeu a lamparina. Eles olharam assim na cela e ficaram assim, estupefatos, maravilhados. Eles foram lá olhar pelo buraco da fechadura. Ué, como que está aceso aquilo lá? Nós colocamos água. Aí, de repente, o superior estava passando pelo corredor. Falaram, o que vocês estão fazendo, brincando com o Padre Charbel? Aí o superior estava dizendo. Eles falaram, ué, mas nós colocamos água, como que pegou fogo? Acendeu. Aí ele entrou e deu bronca no São Charbel. Como eu não falei, não pode acender a lamparina? Aí imediatamente São Charbel se ajoelhou, ele falou, por amor a Jesus Cristo, me perdoe. E beijou até os pés do superior dele. Mas eles tinham falado que colocaram água. Aí ele foi lá, pegou a lamparina na mão, botou o dedo, chupou o dedo, e estava gosto de água. Pegou água, jogou na mão dele, bebeu, é água. Aí imediatamente o superior se ajoelhou diante de São Charbel e falou para ele, você me perdoe por amor de Jesus Cristo. Aí ele entendeu que São Charbel era chamado para a vida monástica e permitiu para ele ficar no monastério. São Charbel, ele viveu 23 anos na casa dele, 23 anos no convento, entre seminário e convento, né? E 23 anos no eremitério. Ele morreu aos 69 anos, na noite do Natal ele morreu, né? Praticamente, né? Então, esse São Charbel, ele é um santo muito milagroso, ele é um dos santos mais milagrosos depois de São José e Nossa Senhora, dos 3 santos mais milagrosos que operam milagres na terra, que é São Charbel, Santo Antônio de Pádua, ou de Lisboa, como vocês querem chamar, e Santo Padre Pio de Petrocina. São os santos mais milagrosos que tem. Então, aqui nessa igreja, todo dia 22, tem uma missa de São Charbel. E quem gostaria de participar dessa missa, onde é distribuído óleo de São Charbel, esse óleo, ele é um óleo misturado ao óleo que saiu do corpo dele, porque São Charbel, depois de morrer, ele continuou com o corpo dele sem rigidez cadavérica, e saía dele um óleo, suor e óleo. Esse óleo, ele é milagroso para quem passa ele com fé. Então, ele é distribuído esse óleo aqui, é feita uma procissão de São Charbel. Eu vou dar meu telefone, eu coloco vocês no grupo para avisar vocês quando tem essa missa de São Charbel. É um grupo somente, praticamente, para avisar vocês sobre essa missa. Eu vou falar pausadamente o meu número de telefone, que é 11, para quem não tem, né, de São Paulo, 11 9 8 6 33 0563. Então, quem não conseguiu anotar, é só voltar o vídeo um pouco para trás e anotar esse número de telefone. Aí acrescentar no WhatsApp, me mandar um oi, entrar no grupo da missa de São Charbel, aqui da Nossa Senhora do Líbano, né? Que é, então, o telefone 11 98 633 0563. Então, aqui nós vamos agora passar para uma outra santa, que é nossa querida Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia é muito conhecida, mas eu vou dar um pequeno resumo sobre ela. A Santa Rita era uma menina que queria ser freira, só que por obediência aos pais dela, né,
ela era italiana, da cidade de Cássia. Ela acabou casando com um rapaz, que ele era o capanga da fazenda, então ele ganhava bem, o gerente, né? Ele que tomava conta dos trabalhadores naquela época, e tinha escravidão também, né? Então, ganhava, mas ele era um cara violento, né? Ela teve dele 2 filhos, criou eles, mas ele chegava em casa, maltratava ela, não acompanhava ela nas orações, até usava de violência física com ela, batia nela, tudo. E ela agradecia a Deus por tudo que ela sofria com ele. Depois que ela apanhava dele quando ele chegava, que chegava cheio de cachaça, ela corria, esquentava a água, já tinha esquentado a água, lavava os pés dele. Ela agradecia muito a Jesus por ele ter batido nela. Ela oferecia esse sofrimento pela salvação das almas, para ajudar assim Jesus para salvar as almas. Só que de tanto que ela rezou por ele, um dia ele chega, os filhos dele já tinham mais ou menos 18 anos, 20 anos, né? Ele chega em casa todo chorando, beijando os pés dela, pedindo perdão dela, depois de 20 anos de casados, pedindo perdão dela por todo o mal que ele fez por ela, e começou a acompanhar ela, quis confessar, ela levou ele a confessar, ele se converteu. Olha que grande graça. Depois de 20 anos de oração, ele se converteu. E como ele passou a ser bonzinho, ele já tinha muitos inimigos, porque ele tinha tratado mal muita gente, matado gente lá na fazenda. Eles convidaram ele lá num bar, na volta para ele entrar, não quis mais entrar, eles pegaram e mataram ele. Então os filhos dele, ela ouviu em casa, que os filhos dele queriam se vingar a morte do pai, queriam no dia seguinte matar quem matou o pai, né? Ela ficou em oração diante de Jesus e falou: olha, se for para meus filhos fazer esse pecado horrendo e perder a salvação e ir para o inferno, eu prefiro que o Senhor leve meus filhos. Naquela mesma noite, mesma semana, os 2 morreram. Ela ficou viúva, além de ser viúva, sem os filhos. Aí ela entrou nas agostinianas, né? Com um milagre, porque a superiora não queria ela, né? E lá ela teve a graça, pediu de um espinho de Jesus sair e ficar, que ela queria participar da paixão de Jesus Cristo, e ficou na testa dela, fedia aquilo lá, né? Só que quando ela morreu, começou a cheirar perfume. E até agora, se vocês vão para a Itália, na cidade de Cássia, vocês vão ver o corpo dela, ele está intacto e cheira perfume, um perfume celestial. E ela, a santa das causas impossíveis. Tá bom? Vamos no próximo santo, né? No próximo santo, nós vamos ter aqui conhecer o São Na'matallah al-Hardini. Quem é o São Na'matallah al-Hardini? Era o reitor de São Charbel. Então nós entendemos hoje por que São Charbel é tão santo, porque o reitor dele é um santo, né? Então também foi canonizado. Ele morreu antes de São Charbel. São Charbel morreu quase no começo do século XX, né? 2 anos antes de começar o século XX, né? E um grande santo, ele tinha uma frase muito famosa dele. Ele dizia: o esperto se santifica a sua alma. Esse é o grande esperto. Então, nós devemos ser espertos aqui na Terra, procurar a nossa santidade, né? Então, essa é a grande frase de São Na'matallah al-Hardini. Vamos ver o próximo santo aqui. Nós temos o Tobawi Stefan, né? Seria da mesma ordem maronita, né, de São Charbel, lá do Líbano. É um monge maronita que ele viveu a vida dele segundo as regras. Quem obedece às regras de uma ordem, ele se santifica.
ele viveu a vida dele ora et labora. Ora et labora. Ele era um homem de oração e trabalho. E hoje ele já é beato e logo será canonizado, que já teve o segundo milagre dele. Aqui nós vamos ver, nós temos o São Jorge. São Jorge, que todo mundo conhece a história dele. Infelizmente, os macumbeiros, os satanistas, usaram o nome dele para chamar um demônio com esse nome. Mas São Jorge, ele é um santo lá do Oriente, né? Dizem que ele nasceu na Armênia, mas viveu lá na Palestina, né? Ele era um comandante no exército romano e tinha um vilarejo lá, onde tinha um rei, né? Que do lado dele tinha que fala, um animal assim feroz, chamam ele de Kodomo, né? Que chama aquele Tanin, quer dizer, qual é o símbolo lá da China? Dragão. Dragão, isso. O dragão de Kodomo, que ele vinha lá na cidade, entrava e às vezes comia pessoas, porque ele ataca as pessoas, sabe? Ele é pior que um leão, né? Se chama dragão de Kodomo, né? Se procurar na internet, vocês vão achar existe lá. Hoje tem poucos, já está quase em extinção, né? E eles faziam lá, os macumbeiros da cidade, né? Os sacerdotes do Baal, né? Eles ofereciam uma menina virgem em sacrifício para o diabo, para esse animal não atacar a cidade, não matar as pessoas, né? E naquele dia escolheram a filha do rei. Aí chegou, estava passando lá como fazendo assim, no trabalho dele, soube que vai ser sacrificada para o demônio, não? A virgem lá, que é a filha do rei, falou, não, nada disso, isso é uma mentira, isso é uma grande mentira. Ele falou, em nome de Jesus, eu vou matar esse animal, porque era naquela época que ele vinha, eles já sabiam à noite que ele vinha, né, para atacar, né? Já tinha fome. Ele saiu com o cavalo dele, ele tinha um cavalo branco, ele matou em nome de Jesus e cravou a lança dele na boca dele, né? Em nome de Jesus, fez oração e foi o São Jorge. Portanto, ele morreu depois de São Jorge como mártir, por isso ele é santo. Além de santo, ele ganhou a palma do martírio. A gente fica muito triste de contar tanta mentira, histórias de São Jorge, né? Que os macumbeiros inventaram ela, infelizmente, né? Mas esse é São Jorge, rogai por nós, né? Aqui nós vamos ver o pai da vida religiosa, da vida monástica, da vida dos monges, pai dos monges. Se chama Santo Antão. Lá se também pode chamar ele de Santo Antônio o Grande. Esse santo é do segundo século, ele era do Egito. Ele tinha uma irmã, os pais deles eram ricos. Quando morreram os pais dele, ele estava na missa, ele ouviu aquele evangelho onde Jesus chama o rico para seguir ele, para ser perfeito, né? Ele falou, se você quer ser perfeito, vende tudo, dá para os pobres e segue-me. Aí o rico, ele saiu, ele não deu sim para Deus, ele escolheu a parte do dinheiro, né? E falou, não, eu vou fazer diferente dele. Os pais dele tinham acabado de morrer, ele deu a parte da irmã dele, que é a metade, e a outra metade ele vendeu tudo e deu para os pobres, distribuiu para os pobres e foi para o deserto. Só para viver na oração da providência divina, jejum, oração. E a vida dele atraiu muitos jovens para ele, porque Deus começou a operar milagres
através dele, ele era bem persistente. E uma vez até o diabo teve uma coisa mística, a revelação. O diabo apareceu para ele lá e começou a dar surra nele, né? E ele rezando, mas não quis saber. Ele deu surra nele. De repente Jesus aparece para ele, quando no final, né? Ele fala: onde você estava, Jesus? O diabo estava me batendo. Ele falou: eu estava vendo a tua resistência, a tua persistência, né? Então é um dos fatos que aconteceu com ele. Agora nós vamos ver a próxima santa, né? Nossa querida Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela tem uma frase, para mim, a frase mais importante. Ela fala que nós não morremos, nós nascemos para a vida. Então, durante essa vida que nós temos aqui na Terra, que é 20, 100 anos, seja que for, né? Nós vamos decidir para onde vamos nascer. Para o reino de Deus, que é o paraíso, ou para o reino do diabo, que é o inferno. Então, essa decisão é nossa, né? É uma coisa bonita, ela falou, no corpo de Jesus, que nós somos os membros de Jesus, ela quis ser o coração, aquele que mais ama, né? Então, vamos amar. O caminho é amar. E olha, ela viveu pouco na Terra, mas ela sofreu. Ela teve uma pessoa que a superiora colocou ela para cuidar de uma freira que usava cadeira de roda, e ela era muito chata, e ela suportou tudo com muito amor. Ela agradecia a Deus cada vez que ela maltratava ela. E hoje a gente vê ela patrona das missionárias, né? E aqui nós vamos ver a pedra da igreja, aliás, onde foi colocado São Pedro, o primeiro Papa, né? Então, essa pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? Eu te darei as chaves do céu, o que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Esse nosso primeiro Papa. E de Papa em Papa já são acho que 265, estamos com o nosso querido Papa Francisco, nosso querido Papa Francisco. Então, nós vamos sempre seguir a igreja. Até Santa Teresinha dizia assim, melhor errar com a igreja do que acertar sozinho. Então, nós devemos sempre, não tem um santo que ficou santo sem amar a Santa Igreja, amar o Santo Padre. Então, nós devemos seguir sempre a igreja, o Papa, né? Nós não podemos falar mal do Papa, porque a mídia, o mundo gosta de falar mal do Papa, mas cuidado. Vocês querem saber notícia do Papa, vocês vão ouvir de uma televisão católica, tipo a Canção Nova, Rede Vida, tem que... Ou o Vatican News, não tem melhor que Vatican News, Vatican Media News, o Christian Media Center, para vocês saberem notícia do Papa. Aqui nós temos São Barros o Sarquis, que a gente chama, traduz eles, Sérgios e Barros, né? Eles eram dois comandantes do exército romano, né? Eles aceitaram a fé cristã e morreram, foram mártires, porque eles eram proibidos de ser cristãos, né? Eles eram lá Barros do Sarquis, eles são do Monte Líbano, né? Daquela região. Então, morreram mártires, por isso estão na Igreja Nacional do Líbano, né? Inclusive, se faz uma grande festa aqui, se faz até uma comida com trigo e carne, né? Trigo integral, que é da festa deles, né? São dois grandes santos, mártires, né? Aqui a entrada da igreja, né? Do fundo, e aqui nós temos os santos Massacbi. Esses santos, eles são do século passado. O império, eles são 3 comerciantes, eles eram solteiros, né? Eles tinham um comércio em Damasco,
E o Império Otomano, quando começou a enfraquecer, ele queria obrigar eles a ser muçulmanos, né? Porque ele tinha raiva do mundo ocidente cristão e ameaçou eles de morte caso eles não virarem muçulmanos, né? Só que eles eram maronitas, não quiseram largar a fé deles e mataram o exército turco, matou os 3 lá, né? Então hoje eles são mártires santos, né? Reconhecidos pela igreja. Então eu vou agora fechar essa gravação de hoje, que eu fiz um lado da Igreja dos Santos. Nós vamos deixar para uma próxima gravação ao outro lado, que tem santos muito interessantes também para contar. Estou contando assim, uma pincelada de cada santo. Se vocês querem saber mais, vocês podem procurar pela internet sobre cada santo, né? Mas a gente vê que riqueza que nós temos nessa igreja. Ela convida a oração, né? Ela convida a oração. Cada quadro desse, ele é uma história, nos convida nas virtudes, a oração, né? E vamos ficar para o próximo programa. Que Deus abençoe a todos, beijos no coração de todos e de todas, e salve Maria.